Eu quero orar uma vez mais. Já houveram orações, eu digo sim, amém para elas, mas eu quero orar porque eu entendo que é um privilégio, quando Deus nos leva a mais uma cidade, a mais uma igreja. É um privilégio servir ao corpo de Cristo. É um privilégio usar o dom que Deus dá e a revelação que Deus dá para servir ao corpo de Cristo. Pai, em nome de Jesus, eu te dou graças. Eu te dou graças, Senhor. Eu te dou graças porque o melhor lugar do universo é no centro da tua vontade. O melhor lugar do universo é fazendo aquilo que o Senhor nos chamou para fazer. Eu costumo dizer que eu não tenho uma agenda, eu tenho uma missão. E o Senhor me deu uma agenda para cumprimento dessa missão. E aprove o Senhor que hoje seria aqui neste lugar. Então, Pai, usa-me para o louvor da tua glória. Usa-me de uma forma sobrenatural, Pai. Usa-me de forma que até eu seja surpreendida, Pai, em nome de Jesus. Opera nesta noite. Fala conosco pelo teu Santo Espírito. E que o povo que se reúne neste lugar, teus filhos, tuas filhas, sejam impactados pela tua palavra, Pai. Em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Abre a tua Bíblia em Marcos capítulo 13. Marcos capítulo 13 é o sermão profético. O que é uma profecia? Uma profecia é uma predição de coisas futuras. É o anúncio de coisas que ainda não aconteceram. Uma profecia é um prognóstico. É Deus antecipadamente falando conosco o que Ele fará. E a Bíblia diz que Ele não faria coisa alguma sem primeiro anunciar aos seus servos, os profetas. Profetas, então, têm revelação de Deus, não porque têm um tititi com Deus, mas porque são boca de Deus, são arauto de Deus para contar para o povo aquilo que Deus irá fazer. Profetas são homens. Profetas são homens comuns. Profetas podem se enganar, sabia? Um dia um profeta de alto nível, alta estirpe profética, de nome Samuel, recebeu um comando de Deus: enche um chifre de azeite, vai na casa de Jessé, porque lá eu escolhi um rei. Samuel foi desde pequenininho para a presença de Deus. E ele assim fez. Encheu um chifre de azeite, foi para a casa do velho Jessé. E quando ele chega lá, sabendo que Deus escolheu um rei dentre os filhos de Jessé, quando entra o filho mais velho, bonito, alto, forte, primogênito, o coração dele se enganou. O coração do homem é enganoso. Quase que Samuel derramou azeite na cabeça errada. Quase. O profeta se engana. Só não derramou azeite na cabeça errada, porque era sensível à voz de Deus, e Deus falou: não é esse. Então o profeta é homem, o profeta tem sentimento, o profeta tem coração enganoso também. Agora a profecia, que se chama sermão profético, o profeta é o varão perfeito. O profeta é Jesus, ele profetiza. É o Filho de Deus que profetiza o que está em Marcos 13. Eu não vou falar para você de escatologia, não é isso. Apesar dele falar muitas coisas. Versículo 7. Quando ouvides falar de guerras, rumores de guerras, não vos assusteis. É necessário assim acontecer. Porque se levantará nação contra nação, reino contra reino, haverá terremotos em vários lugares, fomes. Essas coisas são o princípio das dores. Quem já pariu sabe o que é o princípio das dores. A mulher começa a ter uma leve cólica. As dores vão aparecendo de tempo em tempo. À medida que se aproxima o momento do parto, as dores ficam mais a miúdes. Então, quando ele fala é o princípio das dores, ele está dizendo não chegou a hora do parto ainda. Está só sinalizando que vai chegar a hora do parto. Mas não é disso que eu quero te falar. Eu não quero te falar de escatologia. Ele vai falando até dizer que verão o Filho do Homem vir nas nuvens
com poder e grande glória, e enviará os anjos e reunirá os escolhidos dos 4 ventos, da extremidade da terra à extremidade do céu. Aqui termina a parte escatológica. Mas eu quero ler para você o que está a partir do versículo 28. Aprendei, pois, a parábola da figueira. Quando já os seus ramos se renovam e as folhas brotam, sabeis que está próximo o verão. Aprendei a parábola da figueira. O que é uma parábola? Jesus falava através de parábolas. Parábolas eram histórias aparentemente comuns, triviais, cotidianas. Histórias conhecidas do dia a dia deles. Era peixe, era aves, assim Jesus falava. Pareciam historinhas comuns. Um dia um dos discípulos falou: por que o senhor fala através de parábolas? Ele disse: porque não é a todos que é dado a conhecer os mistérios do reino dos céus, mas a vós eu explico. Então, o que são parábolas? Parábolas são chaves espirituais que contêm mistérios do reino dos céus. Parábolas são chaves fundamentais para você entender coisas profundas do reino dos céus. O que é uma chave? Uma chave é um pequeno objeto simples, cabe na palma de uma mão e abre uma porta, e quando abre essa porta, você tem acesso a um lugar enorme. Uma chave na fechadura abre, faz clique, e você adentra num lugar amplo, confortável, iluminado. Parábolas são assim. Parábolas são coisas aparentemente simples, pequenas, insignificantes, mas quando você faz o clique, ou quando faz o clique aqui na tua cabeça, o rema, a revelação de Deus acontece. Você vai entender mistérios do reino dos céus. E ele fala, é como a parábola da figueira. É como a parábola da figueira, quando os seus ramos se renovam e os seus frutos brotam. É porque está próximo o verão. Ele andava naquela região onde tinha figueiras. Se ele estivesse no Brasil, ele diria como a parábola da mangueira. Quando os seus frutos estão aparecendo, é porque está próximo o verão. Lá em casa tem 2 mangueiras, os frutinhos estão aparecendo todos. Está próximo o verão. Talvez, se ele vivesse aqui no centro-oeste do Brasil, ele diria como a parábola do pequizeiro. Quando o pequizeiro floresce, o pequizeiro está florindo. Eu acabei de receber uma foto com a flor do pequizeiro, porque tem uma pregação minha que eu falo da flor do pequizeiro. Alguém me mandou uma foto. Ele diria, quando o pequizeiro floresce, é porque está próximo o verão. Ele está falando de uma época, de um tempo, de uma época, de um tempo. De uma época, de um tempo. Verão é uma época. Verão é um tempo. É uma alegoria. Ele diz assim também, vós, quando vides acontecer essas coisas, sabei que está próximo às portas, em verdade vos digo, não passará esta geração sem que tudo isso aconteça, passará céus e terra, porém minhas palavras não passarão. Por que ele diz não passará esta geração, se ele está falando para uma geração contemporânea dele, de 2000 anos atrás? Ele diz esta porque vai ficar grafado, escrito, registrado. E todas as gerações a partir dali que lerem aquele texto, vão ler esta. E todas as gerações ficarão alertas. E ele continua dizendo, o dia e a hora, ninguém sabe. Ele diz, a respeito daquele dia, ou daquela hora, ninguém sabe, nem os anjos no céu, nem o Filho, senão o Pai. Espera aí, tem coisas que o Filho não sabe? Tem. Tem coisas que o Pai reservou para si. Quando ele ora a oração sacerdotal, que ele diz, Pai, eu cumpri o que o Senhor me mandou fazer, agora glorifica-me com a glória que eu tinha antes da fundação do mundo. Ele pensou que quando voltasse para o Pai, depois de ir para a cruz,
ele voltaria para o lugar onde ele anteriormente estava colocado. Glorifica-me com a glória que eu tinha antes da fundação do mundo. Deixa-me voltar para casa, para o mesmo lugar. Mas não foi isso que aconteceu, nós vimos ontem. Porque ele se humilhou, o Pai o exaltou sobremaneira e o colocou acima. Deu um lugar melhor. Por isso que quando ele ressuscita dentre os mortos, ele fala: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Por isso que na carta aos Efésios está escrito que ele foi assentado à destra de Deus acima de todo principado, potestade, poder que se possa nomear. Por isso que ele é o Quírios, como eu ensinei ontem a você. Ele é a maior autoridade do universo e ele não sabia que voltaria para um lugar maior. Por isso que na carta aos Hebreus está escrito no capítulo 5, versículo 7, que eu já citei para você, que ele obedeceu, e porque obedeceu, ele foi aperfeiçoado. Como é que o varão perfeito pode ser aperfeiçoado? Ele foi aperfeiçoado na autoridade. Ele se tornou a maior autoridade do universo. Mas o que eu quero dizer a você é que está escrito que a respeito daquele dia ou da hora, ninguém sabe, nem o Filho nem os anjos, só o Pai. Veja bem, ele está falando dia e hora. Ninguém sabe se vai ter um acontecimento para o dia 25 de dezembro, 4 horas da tarde. Ninguém sabe se será no dia 2 de janeiro, às 3 horas da manhã. Ninguém sabe se será dia 4 de fevereiro, às 9 horas da noite. Dia e hora, ninguém sabe. Mas ele está dizendo para mim e para você: discerna o tempo. E ele dá o exemplo do verão, ele faz uma alegoria. Verão são 3 meses. 3 meses são 90 dias. Cada dia tem 24 horas. Você não sabe o dia nem a hora. Mas discerna o tempo, ele está dizendo. Você sabia que todas as vezes que o endemoniado chegava diante de Jesus, o demônio falava pela boca do endemoniado: vieste atormentar-nos antes do tempo. Satanás sabe discernir o tempo. Ele sabe. A respeito daquele dia e daquela hora, ninguém sabe. E aí Jesus diz assim: estai de sobreaviso, vigiai, porque não sabeis. Mas ele diz: é como um homem. É como um homem. Ele fala outra parábola. É como um homem que, ausentando-se do país, deixa a sua casa, dá autoridade aos seus servos, a cada um a sua obrigação, e ao porteiro ordena que vigie. Vigiai, pois, porque não sabeis quando virá o dono da casa, se à tarde, se à meia-noite, se ao cantar do galo, se pela manhã, para que ele inesperadamente vindo não vos ache dormindo. O que vos digo a todos: vigiai. Como essa parábola? É como um homem que vai embora. Ele foi. Dá autoridade aos seus servos. Ele deu. Toda a autoridade me foi dada do céu e na terra. Ele diz quando ele ressuscita dentre os mortos. Ele fala para os 10 quando ele os convoca, os 12, perdão. Dá a eles autoridade. Convoca os 12, Mateus 10, diz que ele deu autoridade no mundo espiritual. Depois ele dá os 70, nós vimos ontem, voltam possuídos de alegria, dizendo: Senhor, em teu nome os demônios se nos submetem. Jesus diz: eu vi a Satanás caindo como um relâmpago do céu, e eis aí vos dei a autoridade. E em Mateus 16, versículo 14 em diante, onde temos a grande comissão: ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo, quem porém não crê será condenado. E estes sinais acompanharão aqueles que creem. Primeiro sinal: autoridade espiritual. Em meu nome expulsarão demônios. Eis aí vos dei autoridade para pisar de serpentes, escorpiões, sobre todo o poder do inimigo.
A autoridade está dada, concedida. Ele vai e ele concede a autoridade. É como um homem que, ausentando da sua casa, recomenda aos seus servos, dá autoridade a eles e ao porteiro ordena que vigie. E ele diz: vigiai, pois, porque não sabeis quando ele vai voltar, se à tarde, se à meia-noite, se ao cantar do galo ou se pela manhã. Ele fala de 4 tempos. Ele fala de 4 vigílias. O que é a vigília da tarde? O que acontece à tarde? Quando meu irmão foi me buscar no hotel, não tinha mais sol no céu. O sol já havia escondido. Entretanto, ainda havia claridade. Ainda havia luz. Não havia mais a figura visível do sol. Mas havia a luz do sol ainda. O sol já havia se posto no ocaso. A primeira vigília foi o primeiro tempo da igreja, que ele já havia partido, o sol da justiça já tinha sumido no horizonte. Mas a luz estava muito clara ainda. Você sabia que quando Zacarias, o pai de João Batista, recebeu do anjo o anúncio que o filho dele, João Batista, seria o profeta que anunciaria a vinda do Messias? E quando João Batista nasceu, Zacarias foi tomado pelo Espírito Santo em profecia, está em Lucas 2. E ele fala para o menino João Batista: e tu, menino, serás profeta do Altíssimo, vais anunciar a vinda do sol nascente das alturas. Aquele que vem para iluminar os que jazem em trevas, os que jazem no vale da sombra da morte. Jesus é o sol nascente das alturas, ele é a luz do mundo, ele é o sol da justiça. O sol já se foi, ele já cumpriu o que ele veio fazer, foi para a cruz, morreu, ressuscitou, partiu. E a primeira vigília é a vigília daquela turma que conviveu com ele, andou com ele, viu ele multiplicar pães, peixes, viu ele fazer paralítico andar, presenciou tudo que aconteceu. Eu gosto muito de ler alguns textos bíblicos, como por exemplo a segunda epístola de Pedro, capítulo 1, versículo 16. Pedro escreve assim, presta atenção o que Pedro escreve: porque não vos demos a conhecer o poder e a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, seguindo fábulas engenhosamente inventadas, mas nós mesmos fomos testemunhas oculares da sua majestade. Pois ele recebeu da parte de Deus Pai honra e glória, quando pela glória excelsa lhe foi enviada a seguinte voz: este é o meu filho amado em quem comprazo. Ora, essa voz vinda do céu nós a ouvimos quando estávamos com ele no Monte Santo. Sabe o que significa? Pedro está dizendo: eu estava lá quando a voz do céu foi dita: esse é o meu filho amado. Primeira epístola de João, ele fala: o verbo que nós apalpamos, nossas mãos tocaram. As pessoas da primeira vigília foram aquelas que foram testemunhas oculares da caminhada dele na terra. Quando eles se reuniam, você acha que ficava um atrás do outro, olhando para a nuca do outro, como nós estamos aqui? Não. Eles se reuniam e eles ficavam falando: olha, você lembra aquele dia que ele chegou lá naquele lugar e aquela mulher estava indo enterrar um filho e o filho já estava morto porque estava indo para o sepulcro, e ele chamou o menino levantou. Eu estava lá, eu vi. E o outro falava: e eu vi quando ele chamou Lázaro. Lázaro estava tão morto, tão enterrado, que a irmã de Lázaro falou: já cheira mal, Senhor, está podre. E eu estava lá quando ele andou sobre as águas, e eu estava lá quando ele multiplicou pães e peixes, e eu estava lá quando ele fez paralítico andar, e eu estava lá, eu vi. Eles diziam um para o outro. Eles viram ele subir, eles viram os anjos dizer: varões galileus, não se turbe o vosso coração, do jeito que vocês estão vendo ele subir, ele vai descer.
Eles ouviram ele dizer: não se turbe o vosso coração, na casa do meu pai tem muitas moradas. Eu vou e vou preparar lugar para vocês. Eles falaram do que eles viram e ouviram, não do que eles leram, não do que eles contaram, não do que eles pregaram. O apóstolo Paulo não ouviu, não o pegou, não o apalpou, mas ele pode escrever: indo eu, ó rei, pela estrada de Damasco, vi uma luz mais resplandecente que o sol, e caindo eu por terra, ouvi uma voz que me disse: Saulo, Saulo, por que me persegues? Dura coisa é recalcitrares contra os aguilhões. E eu perguntei: quem és tu? E ele respondeu: sou Jesus, a quem tu persegues. Essa é a primeira igreja. Por que você acha que eles vendiam tudo que tinha e repartia entre os pobres? Por que você acha que eles abriam mão de bens? Porque não tinha sentido juntar coisas. Porque eles acreditavam que Jesus voltaria naqueles dias. E Jesus falou: eu vou levar vocês. Na casa do meu pai tem muitas moradas. Eu vou levar vocês. Perdeu o sentido ter coisas. Queridos, nós temos uma casa linda lá em Resende. Nossa casa tem 580 metros quadrados, tem sauna, piscina, churrasqueira, jardim, terreno de 2.000 metros. Não vai ser arrebatada. Tem um closet cheio de roupa, não vai ser arrebatada. Nem a cadela Lili vai ser arrebatada. Se Jesus vai voltar amanhã, perdeu o sentido de ter coisas. Perdeu o sentido de juntar coisas, perdeu o sentido bens, perdeu o sentido ter. E eles criam que Jesus voltaria naqueles dias. Eles criam. Por isso, paixão por pregar o evangelho. Por isso, paixão. O cara está indo preso e ele fala, ele está apanhando e ele fala: ora para Deus abrir mais portas para mim. Para eles apanhar a honra. Era honra. Era honra apanhar por amor a Jesus. Estevão, apedrejado, o primeiro mártir do cristianismo. Parecia que estavam jogando espuma nele. Feliz da vida porque está morrendo por amor a Jesus. Ele olha e vê Jesus em pé, esperando por ele. Olha para quem está do teu lado e fala: Jesus não voltou na primeira vigília. Fala: ele não voltou na vigília da tarde. Tem outra. A segunda. A segunda é a vigília da meia-noite. Meia-noite, sabe o que é? Trevas, escuridão. A luz já foi embora. É noite escura, trevas. A vigília da meia-noite foi longa. Ela começa com a perseguição da igreja e ela vai até o ano de 1516, quando aconteceu a Reforma Protestante. Perseguição de cristãos em arenas, jogando homens e mulheres para ser comido por leão. Mulheres grávidas, jogadas nas arenas dos touros para chifrar as barrigas. Rapazes embebidos em óleo cru, pegando fogo como tocha para iluminar palácios. A noite é longa. No ano 300, 306, 308, foi introduzida a mentira da idolatria. A responsabilidade é minha por essa pregação, não é dos pastores dessa igreja. Foi introduzida a mentira da idolatria. Para trazer objetos para serem adorados, o homem ele pode fazer uma blusa, um casaco. O homem pode fazer um banco. O homem pode fazer um sapato.
e pode fazer um ídolo. A mesma mão que faz a mesa faz um ídolo e o adora. Para a idolatria ser introduzida no meio da igreja, sabe o que aconteceu? Teve que esconder a verdade. Para a mentira prosperar, a verdade precisa ser abafada. A verdade é, a salvação é pela graça sois salvos. Não vem de vós, é dom de Deus. O sacrifício foi feito, Jesus morreu na cruz, Ele pagou o preço. Mas para dizer que você tem que pegar o preço da sua salvação, tem que esconder a cruz. Aí mentem para você. Você precisa confessar todos os seus pecados num confessionário. E aí, depois que você confessa todos os seus pecados num confessionário da idolatria, eu vou lhe dar penitências. Você vai rezar isso, tantas rezas, tantas Ave Maria, tantos Padre Nosso, tantas Salve Rainha, aí está resolvido o seu problema. Penitência é você se salvando. Eu me salvo. Eu pago o preço da minha salvação. As minhas rezas me dão salvação. Mas isso é pouco. Para esconder a graça que salva, que liberta, cria-se o purgatório. Você morreu, não está bem salvo, está mais ou menos, mas a gente pode rezar umas missas aí para te salvar. Se tiver dinheiro, vai rezar muita missa. Se não tiver, você está ferrado. E tem mais, inventaram uma tal de uma indulgência. Indulgência é comprar um lugar no céu. Eu compro o meu lugar no céu. Se eu tenho dinheiro, eu compro o meu lugar no céu. Eu vi uma indulgência, um certificado de lugar no céu. Tem uma família no Rio de Janeiro que tem o documento guardado. Sua Santidade o Papa confere para fulano, sua família, seus empregados, seus agregados, o lugar no céu, em troca de tantos mil-réis. Vendeu uma fazenda para comprar lugar no céu para a família inteira. Para não mostrar Jesus ressuscitado. Para não mostrar Ele à destra de Deus glorificado. Inventaram um ciclo que se repete. Ele é menino numa manjedoura no Natal. Na Páscoa ele está numa cruz, morto, crucificado. Mas em junho, no Corpus Christi, ele está morto num caixão, rodando pelas cidades. O corpo de Cristo rodando pelas cidades. Ele nasce no Natal, ele morre na Páscoa. Em junho ele continua morto, ele nasce no Natal, ele morre na Páscoa. Em junho ele continua morto. Ele nasce no Natal, ele morre na Páscoa. Em junho ele continua morto. Ele nunca ressuscitou e nunca foi para a destra de Deus. Não é o Jesus da Bíblia, não é. Não é. Não é. Meia-noite, trevas, escuridão. Quem se levantava contra essa mentira morria. Sabe o que é Santa Inquisição? Que de santa não tem nada? É queimar cristão. Eu seria queimada como bruxa naquele tempo. A vigília da meia-noite foi longa, escuridão, trevas. Muitos morreram por amor ao Senhor, porque não se renderam à mentira. Muitos morreram. Quando você pega literatura sobre aquele tempo, você fica horrorizado das atrocidades que a Santa Madre Igreja fazia. Mas sabe por que eles aguentavam? Sabe por que eles resistiam? Porque eles criam que Jesus voltaria naqueles dias. Diziam uns para os outros: aguenta, aguenta, não nega. Não nega o amor a Jesus, não nega o amor à verdade. Não entre nesse jogo maldito. Mas ele não voltou. Vira para quem está do teu lado e diga: Jesus não voltou. Na vigília da meia-noite. Tem mais uma. Tem a vigília da madrugada. Ou a vigília do cantar do galo, como está aqui na minha versão. A vigília do cantar do galo.
Já é pois, porque não sabeis quando virá o dono da casa, se é à tarde, se é meia-noite, se ao cantar do galo. O galo canta para quê? Que horas o galo canta? Ele canta na madrugada, para quê? Para anunciar que o sol vai nascer. Alguém sabe imitar o galo? Por favor, alguém canta para mim o cantar do galo aqui. Canta, alguém? Canta. Não é para rir, não, é para cantar o cantar do galo. Você sabe o que foi o cantar do galo, queridos? Você sabe o que foi o grito do galo? Foi o grito da reforma protestante. Foi a verdade sendo trazida à luz. Não, a salvação não pode ser comprada, a salvação é pela graça. Não, nós não podemos comprar lugar no céu, só Jesus salva o homem. A vigília do cantar do galo é o grito da reforma protestante. Escuta, eu sei que nesse lugar tem gente muito incomodada comigo, porque ainda está preso na idolatria. Escuta o que eu vou te dizer. Pelo amor de Deus, escuta. A reforma protestante já estava acontecendo na Europa. 1517. O Brasil estava preso na mentira da idolatria. Implantaram no Brasil uma mentira de que evangelho era coisa de Zé Povinho. Os homens de preto, com aquele livro preto embaixo do braço, é tudo vagabundo. É tudo pobre, é tudo ignorante. Mentira. O evangelho veio da Europa, Suíça, Inglaterra, Estados Unidos, da América. Lá já tinha o renascimento das letras e das artes, as grandes descobertas, e o Brasil era governado por Dona Maria Louca e enforcava Tiradentes. Então era fácil manipular o povo com a mentira de que a idolatria era coisa de Zé Ninguém. Você não tem ideia o que a idolatria fez nessa nação. A idolatria mentiu para você que a expulsão dos holandeses foi política. Mentira, foi religiosa. Os holandeses que saíram do Brasil expulsos, os que sobreviveram, está nesse livro sobre educação financeira, com provas. Eles foram para um lugar na América, fundaram a colônia de holandeses, a Nova Amsterdã. Eles deram o nome daquele lugar de Newark, que é Nova Arca, ou Nurk, como eles chamam. E eles fundaram a economia que hoje nos Estados Unidos prospera. Foi expulso do Brasil. Judeus expulsos do Brasil porque não se renderam às imagens. Judeus expulsos do Brasil, hoje são os homens mais ricos dos Estados Unidos. E sabe o que acontece? Brasileiros saem daqui para limpar a casa de judeu lá. Porque o Brasil expulsou, a idolatria expulsou. A idolatria é um mal para essa nação. O grito da reforma protestante trouxe luz. Os reformistas, Lutero, Zwingli, Calvino, homens e mulheres que começaram a gritar a verdade. A gritar a verdade. Você não precisa conhecer tudo que é errado. Você precisa conhecer a verdade, só isso, a verdade que te liberta. Você não precisa conhecer todo tipo de seita e heresia. Você precisa conhecer a verdade só. Você não precisa conhecer todo tipo de nota falsa que existe no mundo. Eu fui funcionário do Banco Central por 12 anos. O meio circulante é o lugar que captura as notas falsas do mercado, faz um relatório e incinera. Um dia eu perguntei para o líder do meio circulante: você deve ter muito trabalho, hein? Porque toda hora tem uma falsificação nova. É um papel novo, é uma tinta nova, é uma impressora nova. Mal você estudou uma falsificação, já tem uma outra. Ele olhou para mim e falou: não, doutora, eu era do jurídico.
Não, doutora, eu não estudo a falsa, eu sei tudo sobre a verdadeira. Quando eu pego na falsa, eu sei que ela é falsa. E conhecereis a verdade vos libertará. Se você conhece a verdade, você não é engodado pela mentira da idolatria. Não, pastora, mas todos os caminhos levam a Deus. Leva sim, leva. Todos os caminhos levam para um Supremo Tribunal do Universo, onde Deus é o justo juiz, o Filho é o advogado, o Espírito Santo é fiel testemunha e Satanás é o acusador e nos acusa do que fazemos. Mas tem um caminho só, que leva ao Pai, ao Pai. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. E é o Pai, não é a mãe, é o Pai, Queridos, vocês não têm ideia. Estudem sobre a reforma. Leiam o que aqueles homens e mulheres passaram. Eles tiveram que deixar suas casas. Eles foram perseguidos. Viveram como foragidos. Porque eles proclamaram a verdade, foram contra a mentira. Mas eles suportavam, porque eles criam que Jesus voltaria naqueles dias. Você vê algumas cartas de Lutero, ele tinha a convicção que Jesus estava voltando. Olha para quem está do seu lado e diga: ele não voltou. São 4, pastor. São 4. A quarta vigília é a vigília da manhã. A meia-noite já passou, o galo já cantou, o dia já raiou. Está aí, claro como a luz do dia. Você já viu uma corrida de revezamento nas Olimpíadas? São 4 turmas. Uma turma corre e passa o bastão para a segunda turma. E a outra turma corre, passa o bastão para a terceira. E a terceira corre e passa o bastão para a quarta. E quando a quarta corre com o mesmo bastão que as anteriores correram, que ela chega ao pódio, a vitória beneficia todo mundo. Sabe o que eu quero dizer para você, que vive a quarta e última vigília? Que nós temos nas mãos um bastão. Nós temos nas mãos um bastão. Olha para mim, olha para mim. Esse bastão está sujo de sangue. Ele está melado de sangue. E não é só do sangue de Jesus, é o sangue de homens e mulheres que morreram para o Evangelho chegar até agora. Que pagaram com a vida. Que pagaram com a vida. Para que eu e você estivéssemos aqui. O apóstolo Paulo, quando ele foi em Atenas, ele esteve no Areópago, ele viu a idolatria dos atenienses, ele ficou com muita misericórdia. E ele pregou aos atenienses, tinha um altar vazio, escrito ao Deus desconhecido. E ele fala para os atenienses: vejo que em tudo sois religiosos. Adorais muitos deuses, mas esse altar que está vazio, esse que vocês não conhecem, é o que eu vos anuncio. E Paulo diz: é o que fez o mundo e tudo mais. Ele não pode ser servido por mãos humanas, porque ele fez o homem. E Paulo diz assim, presta atenção: ele fez de um só toda a raça humana e estabeleceu os tempos determinados e os limites da habitação. Tempos determinados e limites da habitação. Tempos determinados e limites da habitação. Tempo determinado é quando? E limite da habitação é onde Deus fala para o ateniense pela boca de Paulo que ele fez o homem
toda a raça humana. Você viu aqui em Adão, ele fez toda a raça humana. Você viu a cena que eu fiz no primeiro dia, e ali estava toda a semente da humanidade, e ele escolheu quem vai nascer, quando e aonde, e ele escolheu que eu e você nascêssemos nesse tempo, nessa vigília, nessa hora. Será que ele escolheu mal? Será que ele errou quando ele colocou o intrépido Paulo, o intrépido Pedro em outro tempo? Será que ele errou quando ele escolheu o Lutero, Zwingli e o Calvino para outra geração? Ou será que ele não espera de mim e de você o que aqueles homens e aquelas mulheres deram nas outras gerações? Qual é o tema da conferência? Tem nada a ver com o que a senhora está pregando? Tem tudo a ver. Imagem e semelhança de Deus. Nós vimos aqui que o fruto do Espírito é a manifestação de que eu sou imagem e semelhança de Deus. E nós vimos aqui que o primeiro gomo do fruto do Espírito é o amor. E chegou a hora, igreja, de se levantar como imagem e semelhança de um Deus vivo e fazer diferença na face da terra. Milhares de pessoas estão indo para a morte, para o inferno. Milhares de pessoas por dia estão fazendo pacto com as trevas nas clínicas de aborto. Milhares de pessoas por dia estão aprisionadas no crack, nas drogas. Como crerão se não há quem pregue? Como crerão? Deus não trabalha na terra como um fantasma. Deus trabalha na terra pela instrumentalidade de homens, de mulheres. Deus precisa de você, como Ele precisou de Paulo, como Ele precisou de Pedro, como Ele precisou de João. Ele precisou de Filipe, para ir lá para a estrada que liga Jerusalém a Gaza, para pregar para o Etíope, para o Evangelho para a Etiópia. Ele precisou de Ananias, para Ananias ir lá na rua que se chama direita, orar por Saulo de Tarso, que estava cego, porque viu uma luz mais resplandecente que o sol, e cego ele não ia ser o grande pregador do Evangelho, como foi. Precisava que Ananias fosse lá e impusesse as mãos sobre Saulo e orasse. Ele precisou que Pedro abrisse mão do preconceito e fosse até a casa de Cornélio para ser a primícia do Evangelho para os gentios. Quando Isaías teve a visão do trono de Deus, ontem eu falei dessa visão aqui. No ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado no alto e sublime trono. Quando ele teve a visão do trono de Deus, que ele viu o anjo falando para anjo, santo, santo, santo é o Senhor, toda a terra está cheia de sua glória, ele caiu em si. Cair em si significa ter convicção do pecado. Ai de mim, sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios, e meus olhos viram o rei. Quando ele cai em si, quando ele se arrepende, o arrependimento é eficaz para liberar a graça e a misericórdia. Quando ele se arrepende, só quando ele se arrepende, um anjo com uma tenaz pega uma brasa viva do altar, toca nos lábios de Isaías e diz: eis que a tua iniquidade foi tirada e perdoado o teu pecado. Iniquidade e pecado não são sinônimos, viu, igreja? Não são. A sua iniquidade foi arrancada, tem algumas versões. E o teu pecado perdoado. Arrancar e perdoar são verbos diferentes. Iniquidade é uma raiz geracional. A tua iniquidade foi arrancada e perdoado o teu pecado. Deus tem poder e autoridade para fazer isso. Deus tem poder e autoridade para limpar o homem. Deus tem poder e autoridade para transformar o homem.
Mas logo depois, Isaías diz, depois disso, ouvi uma voz que me disse, a quem enviarei? Quem há de ir por nós? A quem enviarei? Quem há de ir por nós? Quem há de ir por nós? Por nós? Por nós? Nós quem? Pai, Filho e Espírito Santo. Pai, Filho e Espírito Santo vira para Isaías e fala, Isaías, eu posso usar a sua vida agora. Eu posso contar com você agora, que eu te dei vida. Tirei você da morte do inferno. Dei a você salvação agora. Perdoe o teu pecado, arranquei as raízes de iniquidade. Eu posso contar com você, Isaías. Você há de ir por nós. Eis-me aqui, Senhor. Envia-me a mim. Você está salvo e você tem a imagem e semelhança de um Deus tremendo. Pastora, desde o primeiro dia ela fala, o Deus está dentro de você, por isso Deus está aqui. O Deus está dentro de você, por isso Deus está aqui. O Deus está dentro de você, por isso Deus está aqui. Mas eu vou completar a fala dela. O Deus está dentro de você, por isso você não tem que ficar só aqui. Você tem que ser luz do mundo, sal da terra. E tem que ser luzeiro no meio de uma geração perdida. É você que Deus vai usar. É a sua vida que Deus vai usar. Ele não ama a igreja. Ele ama o mundo. E do mundo quem se converte se torna a igreja. E já tem o amor dele, porque tem desde o tempo do mundo. Agora, quando esse amor se manifesta em mim, Jesus fala, um novo mandamento vos dou. Que vos ameis uns aos outros, como eu vos amei, e nisso conhecerão todos que sois meus discípulos. É discípulo dele? É discípulo dele? Então, caia nos valados, nas eiras, nas beiras. Vai resgatar gente. Vai resgatar perdido e oprimido do diabo. Ainda tem prostitutas nessa rua? Junta dinheiro, vai lá e pergunta para ela, quanto custa a sua hora? Pois eu vou te pagar a sua hora para você escutar eu contar uma história para você. E vai contar uma história para ela. Ainda tem perdidos em Taguatinga? Tem? Então ainda tem o que fazer aqui, queridos. A quem enviarei? Quem há de ir por nós? Igreja, a comodidade que nós vivemos na quarta vigília nos faz tranquilos. Nos faz tranquilos, sossegados. Nos faz acomodados. Eu quero mostrar para você na palavra o pecado de Sodoma e Gomorra. Não foi a sodomia que fez Deus destruir Sodoma. Não foi. Muita gente pensa que foi, mas não foi. Ezequiel capítulo 16, versículo 49. Eis que esta foi a iniquidade de Sodoma, tua irmã, a soberba, fartura de pão, próspera tranquilidade teve ela e suas filhas, mas nunca amparou o pobre e o necessitado. Diga ai, ai, ai. Não foi a sodomia que fez Deus destruir Sodoma. Foi a soberba e a tranquilidade. Foi a soberba e a tranquilidade. Igreja, não fique tranquila. Não fique tranquila, tem um incômodo constante pelos perdidos. Tem um grito dentro de você. Eu acho que eu vou escrever um outro livro que vai chamar o grito, ao invés de ser o chamado. Tem um grito desesperado enquanto tiver um perdido. Enquanto tiver alguém morrendo na droga. Enquanto tiver alguém caindo nas malhas de Satanás. Não fique tranquila, igreja, não fique tranquila. Você tem que fazer pelo menos igual ao que fizeram aqueles que carregaram o bastão antes de nós.
Pastora, quantos anos a senhora tem? 71 anos. Quantos anos o pastorato tem? 81 anos. Por que a senhora não para? Porque tem muita vida para ganhar. Porque tem muita gente para libertar. Porque tem muito perdido para ser achado. Porque tem muita coisa para fazer. Senhor, enquanto tiver serviço, eis-me aqui, usa-me, amém. Usa-me, amém. Aquele que é a imagem e semelhança de Deus, é a imagem e semelhança de Cristo, e é um pequeno Cristo, e como pequeno Cristo, ele tem que ter uma paixão pelos perdidos. Paixão. Se você não tem paixão pelos perdidos, ainda falta um pouquinho de Deus dentro de você. Se você quer um batismo de amor, se você quer ser batizado nessa noite com um batismo de amor por Deus, Ele amou o mundo de tal maneira que deu o Filho para salvar o mundo. E Ele diz: o novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros como eu vos amei. Se você quer ser batizado com esse batismo de amor, ficar inconformado pelas vidas que ainda não conhecem Jesus, fica de pé. Pai, somos o corpo do Teu Filho na terra. O Teu Filho nunca vai agir como um fantasma na terra, mas vai agir pela instrumentalidade do corpo. Somos os Seus braços, somos os Seus pés, somos a Sua boca na terra. Somos o corpo, Pai. Usa-nos, Senhor, para o louvor da Tua glória. Usa-nos, Senhor, para o louvor da Tua glória. Batiza-nos, Pai, com um batismo de amor. Coloca em nosso coração o incômodo. Não nos deixe descansar, Pai. Não nos deixe, Pai, se não ganharmos almas para o Senhor, Pai. Não nos deixe em paz, Pai, se não tivermos um coração que arde pelo perdido. Não nos deixe sossegados, Pai, com fartura de pão e tranquilidade como Sodoma, Pai, enquanto vidas estão morrendo lá de fora. Não nos deixe ser engodados por teologias de prosperidade, esquecendo a teologia da misericórdia. Em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus. Eis-nos aqui, Pai. Usa-nos a nós. Usa-nos aonde o Senhor enviar. Eu vou, Pai. O Senhor sabe disso. O que o Senhor me mandar fazer, eu vou fazer. Usa-me a mim, Senhor. Usa-me a mim. Usa-me a mim, Pai. Queremos ser cheios do Teu Espírito para frutificar e manifestar a Tua graça onde estivermos, Pai. Que ao olhar em nós, eles vejam o Senhor. Que a imagem e semelhança do Senhor seja marca. Que como Paulo nós possamos dizer: de agora em diante ninguém me moleste, porque eu tenho em mim as marcas do Senhor Jesus. Pai, obrigada por falar conosco. Obrigada, Pai. Obrigada. Obrigada, Pai.